todas e todos bem-vindos à segunda aula de grafite do projeto 5 Elementos da Casa de Cultura Hip Hop de Esteio. Hoje, galera, eu vou dar iniciação a técnicas de arte. Ou seja, hoje eu vou ensinar o uso do spray. O tão famoso spray, tão admirado e ao mesmo tempo tão temido. Muitos acham que ele é um bicho de 7 cabeças. Mas na verdade ele é só uma ferramenta de pintura. Do que é feito uma lata de spray? Metal, né, latão. Ela é composta de tinta e gás propano. Ou seja, essa é uma dica importante. Quando vocês forem utilizar spray, se certifiquem de que não há fogo na volta. Porque provavelmente o gás vai entrar em combustão e isso pode ocorrer um desastre. É perigoso. Outra dica que eu dou é o uso de máscaras. Use uma máscara para evitar respirar o gás e a tinta. Outra dica é a superfície aonde vai ser aplicado o spray. A superfície tem que estar limpa, sem poeira e de preferência lisa, para poder enxergar bem o traço, para vocês que vão começar a utilizar spray. Ela é composta de gás butano e propano, ou seja, ele é inflamável. Essas latas específicas que eu utilizo, elas não contêm o CFC, que é o clorofluorcarboneto. Antigamente, a maioria das latas continham essa substância e ela é prejudicial para a camada de ozônio. Essas que eu utilizo, eu sempre me certifico de ler para saber se não faz mal para a camada de ozônio. Então, basicamente a lata de spray é isso, né? Ela é composta por um cap. Isso é um cap, ou seja, a cápsula. Alguns chamam de bico de spray, eu chamo de cap, é a abreviação de cápsula. Aqui é a válvula do spray. Ela contém uma molinha que, ao pressionar o cap tem essa saidinha, esse caninho, né? Conforme tu aperta, ele ativa a válvula, abre e a pressão do gás faz a tinta sair. Mas para que isso aconteça, a lata tem que estar bem misturada. Procure misturar a lata de 1 a 2 minutos, sacudindo, para fazer a tinta e o gás se misturar bem, para quando você aplicar a tinta na superfície, ela sair com uniformidade. Os caps, galera, existem vários modelos de cap. Hoje eu vou ensinar o uso de 2 caps, tá? Na verdade eu vou ensinar o uso do principal, o universal, o cap bananinha, tá? Esse cap, quando você compra uma lata específica para arte, para grafite, ele vem com o cap universal na lata. Esse cap pode ser removido e substituído por outros caps. Esses caps vocês encontram na internet, outras marcas e outros formatos de cap que vão fazer riscos diferentes. Esse cap é o universal. Eu vou ensinar o uso desse cap e também a demonstração do Fat Cap, que é este cap aqui. O que diferencia o cap universal para o Fat Cap são duas coisas. Aqui embaixo da cápsula, o canudinho onde a tinta entra, ele tem um friso, uma abertura. Essa abertura ela é maior do que a abertura do cap universal. A saída aqui também na ponta do cap, ela é diferente do Fat Cap. O Fat Cap tem uma saída um pouco maior. Isso faz com que o Fat saia um traço maior. Fat Cap e universal. São removíveis, tu pode trocar. Os caps, pessoal, eles costumam entupir. Ultimamente as marcas têm se puxado para fazer com que isso seja minimizado.
ainda assim entopem. Para que a lata não entupa tão fácil o cap, procure sacudir bastante ela e evitem ao máximo trocar o cap de cores, de lata para lata. Procure usar o cap na mesma lata. Troquem se for necessário. Eu procuro sempre não utilizar o cap em outras cores para não acontecer isso, porque a química de tinta para tinta, de cor para cor, são diferentes, e ao ficar passando essa tinta pelo cap, acontece uma reação química e ele entope. Então, vamos começar a primeira aula com o primeiro exercício, que é o que? Encaixando o cap na lata. Com cuidado, gira, encaixou, faz um teste, faz um tirinho pro ar, tá funcionando. Mistura a lata, eu procuro misturar a lata assim, não assim, eu não sacudo ela, porque aqui dentro contém duas bolitas e elas podem bater na válvula e dar uma estragada no cap, na válvula. Meio difícil de acontecer, mas pode acontecer. Pronto, lata pronta, coloca a máscara, para não correr risco de respirar o gás. E vamos lá fazer o primeiro teste da lata. Ó, uma distância de 10 centímetros da parede, a lata faz isso. Mas, se você quase encostar a lata na parede, ó, o risco sai mais concentrado e mais firme. Para fazer traço, eu utilizo dessa forma. Eu quase encosto a lata, milímetros da parede. Bom, é isso. Para fazer o traço, lata de pé, a lata de pé, reto na parede. Não usa a lata de lado, que isso vai modificar o traço. Para fazer traço reto, lata reta, não assim e nem assim, reta. Se você levantar a lata, ela faz isso, ó. Ela abre. Se você abaixa, ele abre para baixo. Então, faça reto. Façam esse exercício com uma lata de spray. A lata rende bastante, tá, galera? Para vocês que vão adquirir a primeira lata de spray para fazer esse exercício, não tenham medo de gastar a lata. Se vocês utilizar ela com calma, vocês não vão gastar a lata tão facilmente. Porque uma lata de spray, ela pinta 1 metro quadrado bem fechadinho. Então, para pintar 1 metro quadrado, tem que pintar muito. Então, não tenham medo de fazer esse exercício. Procurem fazer várias linhas horizontais, diagonais. Para que fazer isso? Para dominar a linha reta. Depois que vocês dominaram o uso da linha reta, procurem construir outras formas. Círculo, círculo dentro do círculo. Procurem engatar os traços, sempre levando a lata junto. Ou seja, o uso do corpo, pessoal. Use o corpo como compasso. O corpo é a ferramenta principal de vocês. Ó, para fazer um quadrado, tu pode fazer ele contínuo ou 4 partes. Vou trocar de cor para ficar mais visível. Procurem brincar com as formas geométricas nesse exercício.
eu sempre procuro fazer traço, 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 ligando ponto a ponto, porque diferente disso ele fica assim, ó. Fica redondo a ponta. Se tu faz uma linha contínua, a ponta fica redonda. Fazendo o traço, a ponta fica quadrada, tá? Então, contínuo fica redondo, traço, quadrado. Depois de vocês brincarem de formas geométricas, de linhas, treinar com a lata reta para fazer o traço uniforme, procurem observar a pressão que vocês aplicam na lata, no cap. Isso faz toda a diferença. O segredo, pessoal, está aqui, ó, no dedo. Tá no controle do dedo, tá? Procurem praticar o controle do dedo. Para isso, se for preciso, segurar a lata e treinar, escutar o som da lata, ver até onde é possível minimizar a pressão do spray. Ou seja, ó, traço bem fraquinho, um mínimo de pressão, muito tranquilo, sem pressão, sem apertar forte. Eu faço um traço bem suave, um traço bem suave, sem pressão. Aí começam a treinar microtraços. Outra coisa importante é a velocidade que vocês aplicam. Se você aplicar rápido, faz um traço mais fino. Quase. Velocidade. Sempre com a lata reta. Agora, galera, eu vou ensinar para vocês o uso do spray com a lata de lado. Ou seja, em vez de usar a lata reta, assim, ó, dá uma virada. Olha o que acontece. O jato do spray vai para esse lado. Essa técnica é boa quando tu vai preencher uma peça e quer fazer um degradê. Trocar de cor para vocês enxergar. Viu? Se usar a lata de lado, ele faz esses efeitos. Aí, pessoal, vocês comecem a explorar o que é possível fazer. Cada pessoa acaba desenvolvendo uma técnica própria do uso do spray. Mas essas dicas que eu passei são básicas para aprender a dominar o uso do spray. Pode também tirar o gás da lata para a pressão da lata ficar menor. Se você virar a lata de cabeça para baixo, a tinta desce, o gás sobe e aqui dentro tem um canudo. O canudo vai até aqui mais ou menos. Então não vai sair tinta. Ó, só gás. Se você apertar a lata por mais de 2 minutos, muito do gás vai sair. Com isso, a pressão da lata diminui. Menos pressão, traço mais suave. Essas marcas novas de spray que estão vindo no mercado, elas escorrem pouco, mas ainda assim escorre. Se tu ficar muito tempo segurando, escorre. Mas ainda assim escorre menos. Tem umas latas que contêm mais gás que outras. Isso faz a tinta escorrer mais e sair com mais pressão. Então procure latas com a pressão boa e com a cor de qualidade. Nem todas as marcas têm uma cor de qualidade. Pesquisem quando forem adquirir isso. E agora, galera, uma dica de uso de Fat Cap. O Fat Cap é bom para preencher um trabalho de forma muito rápida
porque ele sai bastante tinta, ó. Pode preencher rápido uma peça, fazer um contorno grosso, né? E ainda pode fazer alguns efeitos de degradê, além de fazer o famoso olho de peixe. Ó. Quando tu aplica rápido, ele afina. Se tu fica segurando parado, ele cria um olho de peixe. Esse é o Fat Cap. O ruim do Fat Cap é que ele gasta a tinta mais rápido do que o Cap Universal. Ele gasta muito mais rápido a tinta, porque ele sai uma grande quantidade. Mas tu consegue cobrir uma grande superfície usando o Fat Cap de forma muito rápida. E então, para finalizar essa oficina de hoje, eu vou fazer uma frase e um elemento com essas técnicas que eu ensinei hoje para vocês. Eu vou começar com o escuro, com a lata reta, bem sacudida, preparada. Vou dar uma engrossada no traço, com bastante calma, sem pressa, sem euforia. Esse é o segredo. Tranquilidade, observação, paciência. Para chegar num nível satisfatório do uso de spray, tem que praticar bastante. Não é da noite para o dia. Acontece alguns casos de pessoas que, ao ter o primeiro contato com a lata de spray, já se identifica e consegue praticar legal. Mas em muitos casos, a maioria, a pessoa tem que praticar um bom tempo para adquirir um traço. E como eu disse, cada um de vocês vai desenvolver o seu estilo de usar o spray. Bom, utilizei uma cor escura, agora eu vou utilizar uma mais clara. Uma outra mais clara agora. Lembrando sempre de usar a lata de pé. Agora, outra mais clara. E, para finalizar, o branco. Então, galera, espero que tenham gostado dessas dicas básicas e rápidas que eu passei para vocês sobre o uso de spray, tá? Se vocês adquirirem uma lata de spray para fazer esses treinos, façam esses exercícios básicos de linhas, formas geométricas com a lata de pé. Vou pegar uma para demonstração aqui. Com a lata de pé, procurem fazer uns exercícios com a lata um pouco de lado. Utilizem o pulso de vocês para poder fazer os exercícios. Procurem explorar formas geométricas básicas no início do uso de spray, né? Com o tempo, comecem a praticar letra, o nome de vocês, que é fundamental, que vai ser exercício para a próxima aula. Ensinar o que é o tag. Então, galera, já viram na aula anterior eu fazendo uma peça bem simples para vocês verem como é fácil usar spray e fazer arte. Hoje, ensinando vocês a começar
a usar o spray, ou seja, uma introdução ao uso de spray. Na próxima aula eu vou ensinar vocês o que é o tag. Então galera, não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Ative lá o sininho de notificação para receber todas as informações dos vídeos, dos outros elementos. Compartilhem com os amigos, parentes, familiares, para que todos fiquem sabendo da existência desse projeto que nos ajuda muito a cultura hip hop. Não esqueçam, né galera, que a gente está em pandemia, então tomem todos os cuidados se forem ter que sair na rua. Usem máscara, higiene as mãos, mantenham o distanciamento, fiquem em casa se possível. Eu sei que não é possível ficar o tempo inteiro em casa, que há coisas que a gente é obrigado a fazer, mas se forem fazer, tomem todos os cuidados para fazer com que esse vírus saia logo do nosso convívio, para a gente poder voltar a conviver em sociedade como antes. Tá, galera? Outra coisa, não esqueçam, né? Esse projeto ele tem parceria com o MPT-SP, Ministério Público de São Paulo, e é um projeto da Casa de Cultura Hip Hop de Esteio. Salve!